Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Renan, eu sou estudante de Física na Universidade Estadual de Londrina. Eu tô indo agora pro meu terceiro ano e eu quero compartilhar um pouco pra vocês de como que é cursar Física, e sendo mais específico, cursar Física na UEL, porque é um conteúdo que eu não vejo aparecer muito no YouTube, mesmo pesquisando é difícil de achar. Então eu espero esclarecer algumas dúvidas, e se você for um entusiasta ou se você quer entrar em Física ou entrar num curso de Física da UEL, espero que esse vídeo te ajude. Então, vamos lá pro vídeo. Então galera, para começar, nada melhor do que o próprio site de Física da UEL para nos dizer o que é o curso de Física, né? Então vamos lá. Na Universidade Estadual de Londrina, o curso de Física possui nota 3 do ENAD e contempla o bacharelado e licenciatura. O bacharelado ele ocorre em período integral, já a licenciatura é em período noturno. A duração do bacharel é de 4 anos e a licenciatura é um semestre a mais por conta de disciplinas pedagógicas focadas ao ensino. Bom, o curso de Física da UEL ele possui mestrado e doutorado. E para isso você tem um processo de seleção, que eu coloquei aqui nessa outra página, que ocorre em 3 etapas basicamente. Então a primeira é a entrevista, que ocorre presencialmente. A segunda é feita uma análise do seu currículo. E a terceira é examinada a nota do seu EUF, que é o Exame Unificado de Física. Para quem não sabe o que é o EUF, ele é basicamente como se fosse um Enem, só que da Física. E é uma prova que você faz para que você consiga ter acesso a mestrados e doutorados dentro do Brasil. Então, são várias universidades que aceitam essa nota do EUF. Você faz a sua provinha, tem a sua nota e consegue aplicar elas para entrar nas universidades. Claro que não são todas que tem, mas a sua grande maioria possui o ingresso a partir da nota do EUF, então é uma prova muito importante para quem é dessa área. Se você nunca tinha ouvido falar, aconselho que você já comece a buscar para ter uma ideia do que é. Agora, pessoal, como eu sou do bacharel, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, porque eu quero colocar para vocês a minha experiência, então eu vou falar mais sobre a parte do bacharelado, tudo bem? Vamos lá então. Então galera, eu já abri aqui para vocês a grade curricular do curso de Física, né? Então nós temos aqui a duração mínima, que é de 4 anos, e a duração máxima, que é de 8 anos. Logicamente estou falando do bacharelado, né? Porque é o qual eu me encontro. E bom, no primeiro ano nós temos essas matérias, né? Eu não vou detalhar elas agora, porque eu vou comentar o que a gente vê nelas, como foi minha experiência nelas na página seguinte. Então a gente tem elas mais detalhadas. No segundo ano nós temos essas matérias. Então aqui a gente tinha Física 1, Física Básica, Estrutura da Matéria, Cálculo 1, Laboratório de Física 1 e Química. Nós temos Química também. E Química nós temos a parte teórica e também a parte prática. Então nós temos um pouco de aula na sala de aula mesmo, e o restante das aulas são no laboratório. Então a professora divide bem para que a gente consiga conciliar essas duas estações, assim, por assim dizer. Então depois no segundo ano a gente tem Laboratório de Física 2 e Física 2, Cálculo 2 também, Física 3, Física Matemática, Álgebra Linear e Computação, gente. Tem Introdução à Computação. O terceiro ano, que é o qual eu vou agora, e também é o que eu vou comentar menos, porque eu não vi nada ainda. A gente tem Laboratório de Moderna, Física Moderna 1A, depois a gente tem Física Moderna 1B, Física Matemática 2, então a gente tinha 1, agora a gente tem 2 no terceiro ano, Mecânica Geral A, Mecânica Analítica, Eletromag 1, Eletromag 2 e Termodinâmica. Note que agora a gente tem uns pré-requisitos, né? Então os pré-requisitos são apenas, se eu não me engano, Física Geral 3, né? Que é 2Fis096, então isso impossibilita a gente de fazer eletromagnetismo 1 e 2. Isso porque eu imagino que a gente vê muitas equações de Maxwell, né, as aplicações dela, não as aplicações em si como engenharia, né, mas a gente precisa saber os conceitos dela para seguir nesse curso de eletromagnetismo. E 2Fis093 é Física 1, então olha, a gente não consegue fazer Mecânica Geral A se a gente não fez Física 1. Isso porque Física 1 é basicamente leis de Newton, assim, forças, energia, então tem tudo a ver com mecânica. E já no quarto ano,
nós temos a introdução à técnica de ensino e pesquisa em física, o nosso TCC, nós temos que fazer TCC, relatividade restrita, mecânica quântica 1, introdução à física nuclear, mecânica estatística, quântica 2, evolução dos conceitos e teorias da física e introdução à física do estado sólido. Agora as matérias que trancam, né, as outras, 2FIS 099, que é Física Moderna 1A, então sem ela a gente não consegue fazer restrita, e 2FIS 100, a 2FIS 100 é Moderna 1B também, então já vi que é importante, e a 105 e 106, que é a mecânica analítica e termodinâmica. Para os critérios de avaliação, eu acredito que seja basicamente igual para todo o curso da universidade, né? Então, a menos de que nosso curso não tem exame, então a gente não tem exame, o que os professores costumam fazer é dar uma prova substitutiva, então é uma prova que vai substituir a sua menor nota. Depende do professor, alguns têm alguns critérios, alguns não dão também, mas é um curso que não tem exame, ou seja, a gente tem uma semana, né, na UEL que é destinada a prova de exame. Nós de física não temos isso, então são aulas mesmo. E para ser aprovado, né, precisa de 75% de frequência e nota superior a 6, padrão. Agora, eu vou comentar aqui com vocês a parte do conteúdo que é dado e minha experiência com as matérias que eu tive até agora. Então, passando agora para a parte das matérias, né? Então, nós temos aqui estrutura da matéria, física básica, laboratório de física 1, física geral 1, cálculo 1 e química, né? Já adianto que estrutura da matéria e física básica são matérias bem conceituais, né? Então, vocês podem vir aqui na ementa, né? A gente vê bastante conceito. Então, logo de cara, a gente vê sobre... Deixa eu pegar algum conceito. Aqui, ó, princípio de relatividade de Newton e de Einstein. Então, são coisas assim que a gente vê logo de cara, mas não são contas, a gente não precisa entender toda a parte de matemática, né, dentro desse escopo de assunto, a gente apenas entende o conceito, né, a teoria, então como funciona a teoria das forças nucleares, ele fala bastante sobre partículas, né, a gente aprende sobre os raios cósmicos, então tudo bem conceitual. Assim como física básica. Física básica, a gente viu bastante sobre gráficos, né, construção de gráficos, e eles separaram um material bem específico, a gente viu bastante sobre radiação também, e com isso a gente estudava a construção de gráfico log, monolog, e basicamente isso. Aqui tá História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Direitos Humanos, só que a gente não viu nada disso, então não sei nem por que isso aqui tá aqui. Mas métodos de resolução de problema a gente viu também. E agora partindo pro laboratório de física, né? O laboratório de física ele tá intimamente ligado com o curso de física 1. Então, não curso, né? Matéria, né? De física 1. Porque é basicamente a aplicação do que a gente vê nessas aulas de teoria, né? Então, a gente vê bastante sobre cinemática, momento, inércia, que reflete nos experimentos de laboratório de física 1. Foi uma experiência bem legal. Eu confesso que eu não gostava tanto do laboratório de física 1, eu gosto mais do laboratório de física 2, porque vocês vão ver, eu vou falar mais pra frente. Mas ainda assim a gente consegue ver bastante coisa, a gente vê experimentos sobre colisão. Meu professor também, ele era muito disponível, né, pra tirar dúvidas e trazer curiosidades, eu achava isso muito legal. Física geral também tive um bom professor, ele foi um professor, era bem rigoroso, né, mas ele foi um ótimo professor, sempre incentivava os alunos a estudar e dar o seu melhor. E assim, foi muito bom, ele deu Física 1 pra gente, pra quem é do curso conhece. Física 1 usando Moisés, então, assim, é meio que um baque, porque o Moisés ele é um tanto quanto teórico, né, tem umas contas bem difíceis, só que se você se doar um pouco a mais do que a média, você consegue ir bem entender certinho. Cálculo 1, não tem nem o que falar, né? No primeiro ano foi minha matéria favorita, mais do que Física 1. Eu achei cálculo, assim, fascinante. Pensei em fazer alguma coisa relacionada à matemática na época, mas não foi pra frente.
E química, como eu já disse, né, nós temos aí as matérias tanto teóricas quanto experimentais, e as aulas experimentais, elas ocorriam de acordo com os conteúdos das aulas teóricas. Então, a gente aprendia sobre estequiometria. Então, a aula experimental tinha a ver com estequiometria de reação, a gente fazia uma reação e assim por diante. Todas as aulas de química de laboratório tinham relatórios, então a gente tinha que entregar relatórios para a professora. Assim como em laboratórios, que a gente fala, mas laboratório também tinha relatório, todo experimento tinha que fazer um relatório. Era meio cansativo, porque relatório toda semana assim é meio chato, mas você aprende a escrever bastante, então é algo legal, porque te força a escrever esse tipo de conteúdo que não é algo que você faz todo dia por livre e espontânea vontade. Bom, galera, agora eu vou falar sobre a minha segunda série, que foi o ano que eu fiz agora, em 2024. Foi feito em um semestre mais curto, porque a UEL tá ajustando o calendário dela com um calendário comercial, por assim dizer. Então vamos lá, né? A minha segunda série, ela começa aqui com Introdução à Linguagem de Computação, Física 2, Laboratório de Física 2, Física 3 também, que é uma matéria anual, Física Matemática semestral, Cálculo 2 anual e Álgebra, que é semestral também. Bom, o Laboratório de Física 2 pode parecer meio estranho, mas ele está mais ligado com as aulas de Física 3, vou fazer uma seta, com as aulas de Física 3 do que as aulas de Física 2. Então, em Física 3 a gente vê tudo sobre, assim, o básico, né, sobre o eletromagnetismo. Então a gente aprende as equações de Maxwell, né, a gente vê sobre corrente contínua, corrente alternada, resistor, capacitor, indutor, campo magnético, variação de campo magnético e tudo. E nos experimentos de física, assim como óptica também, né, foi o último conteúdo que eu tive. E em física, laboratório de física 2 a gente vê bastante experimento relacionado a eletricidade, a campo magnético, a óptica. Então, se vocês verem aqui, eu não tenho nenhum, inclusive, sobre física 2. A gente vê alguns experimentos assim de termodinâmica, um pouco de temperatura e calor e oscilação nos laboratórios de física 1. Meio confuso, mas é assim que acontece. Bom, eu pulei aqui Introdução à Linguagem da Computação, mas eu vou falar depois. Então, Física 2, assim, foi uma matéria que trocou meu professor, acho que umas 2 vezes. Confesso que eu acho que poderia ter sido melhor, mas eu vi bastante aula à parte, então eu acho que o conteúdo se sanou bem. Física 3, meu professor foi excelente, foi a matéria que eu mais gostei, tipo, de longe, assim, esse ano. Foi a matéria que mais abriu minha mente, então foi, assim, top 1 do meu segundo ano. O laboratório de Física 2 também foi muito bom. Porque meu professor, ele é muito bom, ele é meu orientador, só que, né, não tô puxando o saco, porque ele realmente é muito bom. E 2, porque também tá relacionado à Física 3, eu gostei muito de Física 3. Depois a gente tem, eu vou falar aqui primeiro sobre Introdução à Linguagem da Computação, porque aqui tá escrito que a gente vê C, só que na verdade a gente aprende sobre Python. Nosso professor decidiu ver Python e a gente viu Python. Foi bem legal, a gente fez bastante atividade. No final ele deu uma outra atividade avaliativa, né, que era pra gente analisar um dataset. Então a gente chega até essa análise de dataset usando Panda, NumPy e assim por diante. É bem legal, porque já dá uma base, né, sobre computação, mas é aquela coisa, é prática, né? Então você tem que fazer pra você aprender. Agora, física matemática. Confesso que eu não tive uma experiência tão boa quanto eu achei que eu teria com física matemática. Não por conta dos conteúdos em si, né, por conta de algumas adversidades que ocorreram durante a matéria. Mas assim, é uma matéria muito interessante, que possui conteúdos lindos, assim. A gente viu bastante sobre números complexos, variáveis complexas e cálculo complexo. Vimos um pouco sobre série de Fourier, integral de Fourier e expansão, né, de Fourier no caso. E também sobre EDP, né, equação diferencial parcial. Isso foi passado bem rápido, mas esperava mais, né, dessa matéria. Cálculo 2 foi uma matéria muito boa, meu professor também ele era bom, eu gostava dele. Foi uma matéria também que nos deu bastante base, né, que é o papel dela, dar base para os outros conteúdos. Então
Assim, na sala muita gente reprovou, então quem tava fazendo cálculo 2, eu acho que foi melhor nas matérias de, exemplo, física 3, né, física matemática, porque os conteúdos que a gente via aqui a gente acabava usando como divergente, né, teorema de Stokes, e teorema de Green, Gauss e assim por diante. Tive álgebra linear, foi uma matéria muito boa também. O professor foi muito bom, excelente. Inclusive ele tem um canal no YouTube. A gente viu bastante conceito, né? Uma parte bem interessante que eu achei, meu, top 1, assim, foi transformação linear e matriz. Sério, eu achei isso incrível. A gente viu um pouco também cálculo 2, isso ajudou a gente a entender. Mas assim, o professor passou todos os conteúdos, assim, autovalor, autovetor, comprimento, assim, norma. Então, ele passou o conteúdo bem certinho. A gente viu bem a essência do que é e também exemplos de como que faz, as suas aplicações. Ele mostrou algumas aplicações. E é claro, né, um semestre para isso é realmente muito pouco. Então teve alguns conteúdos que ele apenas deu uma passada por cima, né, mas ele não deixou de comentar sobre eles. E aqui na terceira série, na quarta série, não tenho o que eu comentar, porque são conteúdos que eu não tive. Então eu não posso dizer pra vocês como que é a minha experiência. Então eu vou ficar devendo essas partes pra vocês. Bom, galera, mas é isso. No geral, é um curso bem interessante. A gente aprende sobre bastante coisa. E você consegue ver isso no seu dia a dia, sabe? Você vê um transformador ali, você sabe, você vê como funciona o transformador. Você sabe o campo magnético da Terra, como que funciona. Então é muito, muito interessante. É um curso, assim, pra quem é bem curioso, né? Pois assim, você tem que estudar bastante, porque vai chegando um momento que as matérias vão aumentando, né? Agora o terceiro ano é um ano que falam que é mais complicado, porque começa a ter mais matéria mais densa. Tem gente que divide o terceiro ano, eu não pretendo dividir, pretendo fazer ele inteiro. E assim, dedicação, gente, ver o conteúdo, vai estudar, faz exercício, sempre fazer as listas que o professor manda, porque isso é muito importante na hora da prova, porque você já viu um programa parecido, já sabe como que manipula ele, e não é algo que te pega de surpresa, assim, durante a prova. E faltou eu falar, né, eu comentei sobre o curso de graduação em bacharel ser integral, e sim, ele é integral. Porém, a gente tem bastante janela livre, né? Então, tem dias que não pode ter aula, como segunda, acho que quarta e sexta, se eu não me engano. Se eu não me engano, são esses 3 dias, né? Ou sexta pode, não lembro. Mas, enfim, porque a gente tem atividades extras, né? Então, a gente tem quarta-feira atividades relacionadas aos grupos de laboratório, as sextas reuniões e as segundas atividades do PET, que é um grupo de extensão que faz atividades para fora da comunidade acadêmica, e é bem interessante a gente participar porque a gente precisa dessas horas extras também. Mas no mais é isso, gente. Eu tenho tido uma experiência muito boa com o curso, eu tenho me identificado bastante. É um curso que fomenta o seu instinto de pesquisador e cientista, então você está sempre se perguntando sobre algo novo, né? E eu pretendo no próximo vídeo falar pra vocês sobre como que é fazer uma iniciação científica. Eu tô na minha segunda e terceira iniciação científica, porque eu fiz uma no ensino médio ainda, então pretendo comentar pra vocês como é a pesquisa e como que funciona meu grupo de laboratório. E, bom, é isso, gente. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, as principais dúvidas sobre como são as matérias, como funciona, como que é a grade, questão de horários, né? Então é isso, gente. Tô encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.